Baby shark. Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, a tia Dami voltou para mais uma aulinha legal. Quem aí tá muito animado para essa aula de hoje? Eu tô muito animada, turminha, sabe por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre algo muito especial e muito importante para o nosso planeta. Já já vocês vão descobrir quem é, tá? Antes de começar a nossa aulinha, passa a colinha nas mãos, fecha os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, obrigada por mais esse lindo dia. Obrigada pelo meu papai, pela minha mamãe, pelos meus amigos, pela minha escola e pelas minhas tias. Fica conosco durante todo esse dia. Amém! Amém! Como é bom falar com o Papai do Céu, não é mesmo, turminha? E olha só, na nossa aulinha de hoje nós vamos falar sobre um astro, o astro rei, que é o Sol. Isso mesmo, o Sol. Esse Sol que fica aí, ó, no céu, iluminando a nossa vida, fazendo aquele calorzinho ao bom de praia, não é mesmo? E o Sol, ele é uma estrela muito importante para o nosso sistema, para o nosso planeta, porque ele, ó, traz calor, traz vida para o nosso planeta, tá bom, galera? Tia Dani vai deixar um videozinho aqui para vocês explicando toda a importância do Sol na vida do nosso planeta, certo? E depois desse vídeo, nós vamos para nossa atividade bem legal, que nós vamos continuar falando sobre a letrinha X hoje, tá certo, galera? Então, vamos lá! Os seres vivos. Sol, fonte de vida e calor. O planeta Terra recebe constantemente a luz do Sol. É essa luz solar que nos fornece calor. E podemos afirmar que, sem a luz recebida por essa estrela, o nosso planeta não teria vida. Tudo depende dela. As plantas, por exemplo, precisam da luz e do calor para produzir o seu próprio alimento. Vários animais buscam seu alimento com a ajuda da luz do dia. Embora alguns animais tenham hábitos noturnos, há aqueles que usam a noite para descansar. O ser humano também realiza muitas tarefas durante o dia. A luz do sol nos ajuda com as atividades diárias. Durante a noite, a maioria das pessoas descansa em suas casas. Agora, vamos parar para um momento de reflexão. Reflita um pouco e faça umas listas de coisas que são feitas com a ajuda da nossa estrela preciosa, o Sol. Então, pessoal, nossa atividade de hoje está lá na página 228 do livrinho de português e diz assim, ó: leia estes versos com seus colegas, depois pinte o nome do bicho. Na casa do seu Crispim existe um lindo jardim. Lá convivem muitas flores de quase todas as cores. Tem a tulipa amarela, violeta, flor tão bela, margarida e flor sedosa, rosa branca e cor de rosa. E o comigo ninguém pode, afinal, pode ou não pode? Sobre a pedra, a lagartixa se aquece e se espicha. Olha aqui a lagartixa. E aí você vai pintar o nome desse bichinho, lagartixa, aqui no texto, tá bom, galera? E diz assim: o que faz a lagartixa sobre a pedra? Complete. A lagartixa se aquece e se... O que é que ela faz? Olha aqui, se espicha. Lá na página seguinte, pessoal, que é a página 229, diz assim: complete as falas dos balões com as palavras do quadro. E aí nós temos a palavra máximo, a palavra xeretando e a palavra bruxa. Você vai observar a cena e vai ver
a frase que completa, ó. O que você está, menino? Tá vendo? E a próxima frase. Essa é o... Depois que você completar, diz assim, ó. Reúna-se com alguns colegas e escreva um pequeno texto utilizando essas palavras. Você vai fazer um pequeno texto utilizando essas 3 palavrinhas aqui. A palavrinha máximo, xeretando e bruxa. Tá bom, galera? Vamos ao nosso livrinho de ciências. Então, pessoal, a nossa atividade do livro de ciências vai ser na página 63 e hoje nós vamos falar sobre o Sol. Diz assim: sem a luz e o calor do Sol, não haveria vida na Terra. Embora somente uma pequena parte da energia desprendida pelo Sol seja recebida pela Terra, ela é responsável pela luz, pelo calor e também por todos os fenômenos meteorológicos que acontecem em nosso planeta, como, por exemplo, os ventos e as chuvas. Ou seja, o Sol é responsável por tudo que acontece no nosso planeta, inclusive pelas nossas vidas. E aqui nós temos a imagem de um dia ensolarado, né, com as pessoas em uma cachoeira. E aqui nós temos as imagens de um dia chuvoso, as pessoas usando roupa de frio, usando guarda-chuva para se proteger da chuva. E vamos à página seguinte, que é a página 64, pessoal, que diz assim, ó. Navegando pela informação. O Sol é a estrela que fica mais pertinho da Terra. A Terra gira sem parar e é iluminada pelo Sol. Por isso que a gente vê o Sol tão grande e tão pertinho da gente, porque ele tá mais próximo do que essas estrelinhas aqui que a gente vê durante a noite, tá vendo? E aí diz assim, qual é a distância da Terra ao Sol? A distância da Terra ao Sol é de 149,6 milhões de quilômetros. Você consegue imaginar isso? Só para ter uma ideia, seriam necessários 1.363.636 campos de futebol, um atrás do outro, para fazer uma ponte entre o Sol e a Terra. Olha quantos campos de futebol a gente ia precisar para chegar lá no Sol. E a página seguinte, que é a página 65, tem aí uma pequena atividade para vocês, que diz assim: o Sol é uma estrela e ele parece ser muito maior e mais brilhante do que todas as outras estrelas que à noite vemos no céu. Você sabe explicar por quê? Conte para o professor e seus colegas. Por que é que a gente vê o Sol tão pertinho e tão grande assim da gente? Depois diz assim: descubra a resposta da adivinha, depois faça um desenho e escreva uma frase com essa resposta. O que é o que é? É uma estrela e sem ela todas as pessoas, os animais e as plantas morreriam. E aí você vai responder que é o Sol. E a nossa próxima atividade diz assim: o Sol é responsável pela formação das nuvens que ocasionam as chuvas. Observe a figura e procure explicar como isso acontece. E aí você vai observar que o calor do Sol forma as nuvens. As nuvens se transformam em chuva, a chuva cai, vai para os rios, vai para as poças de água e novamente com o calor do Sol essa água evapora para as nuvens. E esse ciclo se repete, tá bom, galera? E assim nós finalizamos a nossa tarefinha do dia. Até a próxima aula!